Caraca, mano, esse brasileiro tá muito maluco, o resto da fase ruim mesmo, hein? Porque 2 acertos. Porra. Ainda bem que essa é uma resenha. Imagina se fosse dica de aposta. Pois é. E aí, seus piladeiros? Vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, estamos aqui para a nossa resenha dos palpites da rodada 13 do Brasileirão. É isso aí, Brasileirão maluco. Vamos que vamos, galera. Deixa o like aí. E claro, né, deixa a resenha aí embaixo, deixa os comentários, quem acertou, quem acreditou na equipe que ia vencer, perdeu. E deixa os palpites também para ver quem vai se dar bem nessa rodada, hein? É isso aí, espero que alguém esteja se dando bem, né? Porque a gente está realmente complicado. Seu Serruela! Editor, solta a vinheta aí, por favor. Galera, é sempre bom reforçar que a gente não tem tudo da dica de aposta. Até porque se tivesse, né, Felipe, tinha que cravar uns 3, não cravar, tinha que escolher uns 3, 4 jogos chaves ali. Mas enfim, a resenha sobre o Brasileirão, sobre as rodadas, sobre os confrontos. Espero que vocês também, né, entendam aí, como vocês deixam aí os palpites embaixo e participem com a gente. Valeu? É isso aí. Bom, galera, não podemos deixar passar, né? Essa vergonha que foi essa rodada. Não tem graça. Você tá rindo? De 10 jogos, acertamos 2. Né? Até gravei aqui de cabeça, sabe? Não precisa nem olhar aqui o celular. É. Foi o jogo do Palmeiras, né? Que venceu com muitos gols lá, 4-2 o Atlético Goianiense. Nós acertamos a vitória do Palmeiras. E a vitória do Flamengo também, que venceu o Cuiabá por 2-0. Nós acreditamos na vitória do Flamengo e foi basicamente isso. É, e o resto foi zebra, né? Pra dar moral pra gente. Claro que foi zebra. Não, nada a ver, irmão. Vamos que vamos. Esquece o passado e vamos focar nessa rodada. Começa aí, Alisson. Cuiabá versus Ceará. Felipe, vou de Ceará 1-0 nessa partida. Confio no Ceará contra o Atlético Mineiro. Nós dois, enfim. Vamos lá. Cuiabá segue na luta para sair da zona, né? Últimos 5 jogos só venceu uma partida, que foi contra o Corinthians, se não me engano. E marcou apenas 3 gols nessas últimas 5 partidas, né? O ataque segue muito embaixo. Já o Ceará segue invicto aí a 11 jogos, porém vem empatando bastante. Suas últimas 3 vitórias foram fora de casa, então é um fator que me ajudou aí a pensar no Ceará. E não perde para o Cuiabá 3 jogos. Costuma fazer e levar poucos gols. Então, por conta de tudo isso, 1-0, jogo difícil. Cuiabá é uma equipe muito chata. Então, 1-0 Ceará. Show. Eu vou de Ceará 2-0, por tudo que você trouxe aí, né? Ceará numa fase boa, apesar de ter alguns empates no Brasileirão. É o melhor visitante do campeonato. Cuiabá nesse momento ruim, Z4. E um detalhe interessante, Alisson, que eu trouxe aqui pra gente, é que o Cuiabá, em todas as partidas do Brasileirão, todo jogo só conseguiu marcar no máximo um gol. Não teve um jogo que o Cuiabá fez 2 gols. Incrível, né? Sim. Por isso, Ceará melhor momento 2-0. Show. Próximo jogo, Alisson. Santos e Bragantino. Jogo difícil, o Bragantino tá na ótima fase aí, mas vou de 1-1 nesse jogo, né? Santos vem na sequência grande de empate, né? Mas venceu o Juventude fora de casa, uma ótima vitória para começar a pontuar mais aí. Não vence em casa há 4 jogos, quem diria, né, Felipe? Santos em casa, Vila Belmiro não tá vencendo. E os últimos 4 jogos, ambas as equipes marcaram, né? Os últimos 4 jogos, Santos fez gol e levou gol. Já o Bragantino vem se recuperando, né? 3 jogos sem perder. Porém, não venceu seus últimos 4 jogos fora de casa. É incrível, né? Com uma estatística que não ajuda em nada. E também não vence o Santos há 8 jogos. Tem um tabu muito grande aí. Por conta de tudo isso, jogo difícil, pode acontecer qualquer coisa, eu vou de 1-1. Beleza, eu vou de 2-2. Por tudo que você falou, exatamente igual. Esse não tem que é nem o o que medo. acrescentar. Pois é. Fala assim, Zica. Quando acontece na última, que a gente foi igual... Foi gol nos acréscimos, é incrível. É, enfim. Mas a gente tem que seguir a nossa coerência aqui, né? Fazer o que? Se o futebol é essa caixinha de surpresa. Mas vamos lá. Você já trouxe aí que o Santos, infelizmente, vem numa fase ruim, respirou, mas continua irregular. Bragantino se recuperou, mas ainda assim tem se saído muito melhor em casa do que fora de casa. Sim. Né? E eu acho que ainda tem um detalhezinho que pode mudar um pouco essa questão do jogo, e a gente não consegue saber antes, que são os confrontos da Copa do Brasil no meio da semana. Pode mudar aí um pouquinho a escalação de alguns times, como o Santos, por exemplo. Então vou de 2-2 aí, acreditando que vai ser um jogo com bastante gol, já que o Bragantino voltou a marcar, né? Vamos lá, Alisson. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos lá, esse jogo eu vou de 1-1. Jogo muito difícil, tudo pode acontecer. O Galo vem, né, pressionado aí a 4 jogos sem vencer. Tirando o jogo contra o Fluminense, o ataque continua embaixo, foi só aquele jogo mesmo.
E nos últimos 5 jogos foram 3 empates. No confronto direto, sai com bastante equilíbrio, né? O confronto, como sempre foi. Já o Flamengo deu uma respirada aí com a última vitória, técnico novo. Perdeu os últimos 2 jogos fora de casa, é bom lembrar também. O ataque também não está em melhor fase, porém, dos últimos 10 jogos não marcou em apenas uma partida. Ou seja, não está goleando, não está fazendo muito gol, mas sempre deixa aquele golzinho ali para garantir. Então, por conta da dificuldade do jogo, e o jogo sendo na casa do Galo, se fosse no Maracanã e no Flamengo, vou de 1-1 nessa partida difícil. Beleza, cara, realmente muito difícil, mas eu vou acreditar na vitória do Flamengo por 1-0, jogo sofrido, principalmente pelo que eu assisti dos dois na última partida. Claro que tudo pode acontecer, futebol, mas o Flamengo melhorou, né? Lógico que é um jogo só, cedo para falar, mas melhorou. E o Galo ainda não. O Galo ainda está naquela fase complicada que precisa voltar a vencer, e é um bom jogo para voltar a vencer, né? Mas nesse momento estou mais confiante pro lado do Flamengo, pelo que apresentou no último jogo. Show. Eu só trago aí, Alisson, além do que você já trouxe, que é o mais importante, que o Galo, né, que sempre marcava muitos gols, você já falou, fazendo poucos gols, inclusive dos últimos 4 jogos em 2 passou em branco, coisa que não acontecia, lembra que você sempre falava, que o Galo sempre marcava, né? E que o Galo, como mandante contra o Flamengo, vem levando a melhor desde 2018, então um ponto muito positivo aí. E mais uma última coisa, eles se enfrentam de novo no meio da semana, né? Então tudo pode acontecer nesse jogo. Até a escalação a gente não tem como imaginar. Show. Corinthians e Goiás, Alisson. Vou de Corinthians 2-1 em cima do Goiás, Felipe. Corinthians segue um pouco instável ali, porém em casa não perde há 14 jogos, muito forte em casa, tá sabendo usar bem. A curiosidade, né, Felipe, que nos últimos 8 jogos não passou de 3 gols. É aquele equipe também que não marca mais de 3 gols na partida. Quer dizer, o total da partida não sai mais de 3 gols. Ponto positivo é que não perde para o Goiás há 8 jogos seguidos. Grande tabu aí. Já o Goiás, né, vinha esboçando começar uma boa fase, porém já está 3 jogos sem vencer. Porém, fora de casa, vem apontando, né? Os últimos 3 jogos foram 2 vitórias e nos últimos 4 jogos fez e levou gol. Por conta de tudo isso, vou no placar aí de 2-1 Corinthians. Beleza, eu vou de 1-0 para o Corinthians, basicamente aproveitando todo o seu resumo, não vou acrescentar nada, exatamente isso. O Corinthians vem mandando muito bem em casa, né? E o Goiás até apronta fora, mas contra o Corinthians, que não perdeu ainda nesse Brasileirão em casa, eu acho que vai ficar bem difícil. Então, Corinthians 1-0. Show. Coritiba e Atlético Paranaense, Alisson. Clássico, né, mano? Vou de 1-1. Clássico sempre difícil. O Coxa está 4 jogos sem vencer. Levou o gol nos últimos 4 jogos também. Vem caindo na tabela. A gente vê que o Coritiba de antes quase, né, na liderança, agora está quase no rebaixamento. Porém, não perde o clássico, né? Há 3 jogos. E o confronto tem bastante empate também. É bom sempre lembrar. Bastante equilibrado. Já o Atlético está em boa fase. 8 jogos sem perder. E suas últimas 2 vitórias foram fora de casa. E o setor defensivo, né, Felipe? Segue muito bom também. Últimos jogos levou apenas 3 gols. Acho que está ajudando muito o Atlético no setor defensivo. Então, por conta disso, empate com poucos gols e pelo equilíbrio também. 1-1. Maravilha. Eu vou acreditar no mandante, Coritiba, 1-0. Afinal, só vence quando joga em casa, né? Todas as vitórias que teve no campeonato foram com o mandante. Então, vou acreditar aí no Coritiba, sempre muito forte em casa. Você já falou sobre o Furacão, G4, fase muito boa, né? Cresceu muito o time. Mas ainda estou um pouco nessa estratégia de que os confrontos da Copa do Brasil podem alterar um pouquinho esse final de semana. Se der errado, vai dar errado como normalmente tem dado os palpites, mas a gente pelo menos tenta alguma coisa diferente, né? Então, Coritiba que não vai jogar na Copa do Brasil, 1-0. Show. Internacional e Botafogo, esse Botafogo que sempre deixa a gente na mão. Né, cara? Tinha posto o Botafogo contra o Avaí, perde. Contra o São Paulo, jogo difícil, ganha. É incrível esse Brasileirão, cara. Eu acho que tá virando uma coisa pessoal com a gente, cara. Se a gente apostar num lado do Botafogo, vai acontecer outra coisa. A gente tá mudando a história do Brasileirão. Incrível. Exatamente. Eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Vamos lá. Internacional 2-1, na minha opinião. Em casa, embalado. Inter segue em ótima fase, como todos sabem, né? A equipe não sabe mais o que é perder há 16 jogos. Contra o Botafogo não perde há 4 jogos. Fato curioso é que costuma fazer e levar gol em suas partidas também, é bom ficar ligado. Já o Botafogo, né, depois de 4 derrotas seguidas, venceu o São Paulo por 1-0, conseguiu amenizar a pressão. O ataque continua em baixa também, né? Os últimos 5 jogos só marcou 2 gols e está 3 jogos sem vencer fora de casa. Pela estatística, Internacional, boa fase e tudo mais, tem muita chance de ganhar. Mas joga esse placar com medo porque o Botafogo é a equipe que, né,
sabe o que esperar. Então, 2-1 Internacional pela estatística e pelos momentos. Pois é, cara, eu vou de Inter 1-0, né? E tá aí um bom motivo pro torcedor do Botafogo ficar feliz. Nós dois acreditamos na derrota do Botafogo, ou seja, o Botafogo vai ganhar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Justamente, é boa estratégia, galera. Vai dar bom. E pode comemorar, torcedor botafoguense. Mas só recordando aí, né, além do que você já trouxe, o Inter só soube o que é uma derrota nesse Brasileirão na rodada 1. Impressionante, não soube mais o que é perder depois disso. Fase muito boa, G4, lógico, muitos empates, mas vem muito bem. E o Botafogo irregular, né, teve fases melhores, agora voltou a respirar, mas estava muito mal. Então eu vou seguir a regularidade, que é o time do Inter, né, contra o Botafogo, que é muito irregular ainda, mas a gente sabe que o Botafogo vai ganhar porque a gente apostou contra o Botafogo, né? Próximo jogo, Alisson, Fortaleza e América Mineiro. Fortaleza, hein? Eu vou de Fortaleza 1-0, continuo acreditando, eu e alguns torcedores aí, só pode. Mas vamos lá, Fortaleza segue contra o rebaixamento, quando a gente acha que vai vencer, perde, enfim, toda aquela situação. Está 3 jogos sem vencer, está sem aproveitar o fator casa também, não vence em casa 7 jogos seguidos. E, realmente, a equipe joga mal em casa no Brasileirão, o Brasileirão não perdoa, né? Tem apenas incríveis 7 pontos na tabela. Tá difícil, mas fica naquela ideia de time bom, o time joga bem, não ganha, mas agora chega, tem que vencer, e em casa principalmente, né? Já a América também, né, segue 3 jogos sem vencer, já está 5 jogos sem vencer fora de casa, equipe fora de casa muito ruim também, e o ataque não vem em boa fase, né? 3 gols nos últimos jogos, é isso? Como é que eu escrevi? 3 gols sem marcar gols. Foram impedimentos. Vá anulou, pô. Até impedimento eu anoto. Vamos lá. Olha o cara da estatística. Fortaleza 1-0 na minha opinião. Show de bola. Cara, eu acreditei muito, mas dessa vez eu dei um pause. Eu vou de 1-1 nesse jogo, né? Gostaria sim de acreditar na vitória do Fortaleza, porque é o mandante, é um time muito forte, mas não consegue vencer, tirando aquela vitóriazinha contra o Flamengo. Incrível. Parecia que poderia embalar por vencer um jogo tão difícil, mas não consegue mesmo, né? O último lugar da tabela, um dos piores ataques, junto com o Cuiabá, né? Não consegue marcar. E sobre o América, o que você já trouxe, o rendimento caiu bastante, vem alguns jogos sem vencer, inclusive sem marcar gols, né? E normalmente empata muito quando joga fora de casa. Então pega um time que não vem bem. E é um time que costuma empatar muito fora de casa, eu vou nesse empate aí 1-1. Ou seja, 1-0 América. É isso aí, basicamente. Próximo jogo, Alisson, Atlético Goianiense e Juventude. Mas na minha opinião, vou de Atlético Goianiense 2-0 em cima da Juventude. Mas eu acho um jogo bem difícil. O Atlético perdeu a sequência de vitórias, né, com a derrota para o Palmeiras, continua na zona de rebaixamento pressionado. E das 3 vitórias que tem, 2 foram em casa. Ou seja, isso é para aproveitar que seja o fator casa, né? E os últimos 4 confrontos direto, 3 foram empates. Ou seja, a estatística aí joga que vai ser empate. Mas vamos lá, a Juventude já vem de 3 derrotas seguidas, segue pressionado também na zona de rebaixamento, porém mesmo assim o ataque marcou 4 vezes nos últimos 5 jogos. O ataque sempre deixa um golzinho ali. E tem apenas 2 vitórias no campeonato. Então, acho difícil a vitória contra o Juventude, tá jogando jogo em casa, então vou dar um apoio ao Atlético Goianiense aí. 1-0 em cima do Juventude. 2-0, quer dizer. 2-0, beleza. Eu vou de 2-1 pro Goianiense. Também acreditando muito nesse fator casa, mas muito pensativo sobre o empate. Lógico, então vai acontecer a vitória da Juventude, né? É assim que funciona. Mas vamos lá. Os dois fazem ruim, os dois no Z4, os dois vêm de derrota e muito pressionados, precisando dessa vitória. Lembrando que o Juventude, né, pior aí do que o Goianiense, tem a pior defesa do campeonato, sofrendo 21 gols em 12 jogos, quase 2 gols por partida, né? Defesa muito ruim. Mas vou confiar aí no mandante Goianiense nessa vitória apertada por 2-1. Show de bola. Vamos lá, quase fechando a rodada, Fluminense e Avaí. Jogo dos improváveis aí, Fluminense e Avaí, né? Tudo pode acontecer, mas vou de Fluminense 1-0, pelo fator casa. O Fluminense já segue na fase ruim, nos últimos 5 jogos só venceu 1 partida. Ataque não marca 2 jogos. E os últimos 4 jogos contra o Avaí perdeu 3 deles. Olha o medo aí de apostar no Fluminense. Já o Avaí segue surpreendendo no campeonato, já está 2 vitórias seguidas. O ataque marcou nos últimos 8 jogos, porém em 7 deles sofreu gol também. Avaí melhor fase, tudo isso pode acontecer, realmente a vitória do Avaí não é zebra, mas vou de Fluminense 1-0, porque o Fluminense tem que vencer, e se é para vencer tem que vencer em casa. Então eu acredito que vai ser 1-0, jogo sofrido em casa para o Fluminense.
Show de bola. Eu vou de 0-0 nesse jogo, o único 0-0 da rodada, na minha opinião, justamente pelo que o Fluminense vem apresentando, essa dificuldade de marcar. Por outro lado, né, vem um Avaí embalado, que sempre faz gols e tal. Até pensei mesmo em acreditar numa vitória do visitante do Avaí. Porém, dei uma olhadinha, né, e confirmei que o Avaí, apesar de vir muito bem, das suas 5 vitórias, 4 foram dentro de casa. Então, aproveita muito melhor o fator casa do que quando joga como visitante. Mas, né, nessa dificuldade de marcar gols do Fluminense, eu vou de 0-0 para ver se sai um 5-4, né, um 6-5, já que a gente está falando o contrário. Se fosse para a gente de aposta, a dica é apostar num time que a gente não está apostando. É isso aí. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Não tem dica melhor que essa. Dica. Vamos lá. Para fechar, Alisson, deixa eu fechar com um clássico aí. São Paulo e Palmeiras. Vamos lá, mano. Para fechar, vou de 2-2 nesse jogo. O Palmeiras está muito melhor, lógico, dá vontade de apostar no Palmeiras, mas como é clássico, vou de 2-2. São Paulo perdeu a invencibilidade com o Botafogo, né? A gente comentou aqui já. Mas não perde em casa 14 jogos seguidos. A última derrota foi justamente para quem? Para o próprio Palmeiras no Paulista. Continua marcando e levando poucos gols. E nos últimos 5 jogos não teve empate entre essas duas equipes, né? Olha eu aí indo contra a estatística. Já o Palmeiras dispensa comentários, né? São 18 jogos sem derrotas, está 3 vitórias seguidas, com 2 goleadas nesses 3 jogos e disparado o melhor ataque e defesa do campeonato. Não tem muito o que acrescentar. Mas pela dificuldade do jogo, por ser clássico, vou de 2-2 aí, achando que vai ser um jogão. Show de bola, mano. Tô sentindo que não vem cravado. Pô, cara, de novo, cara! Mas vamos lá. Palmeiras 2-1, na minha opinião, pelo momento, né? Incrível essa sequência aí de vencibilidade do Palmeiras. São Paulo vinha até bem, aí perdeu pro Botafogo justamente para contrariar o que a gente fala aqui e mostrar que futebol é futebol, ainda mais Brasileirão. Aí só tem um detalhe interessante, o São Paulo vem mandando muito mal como visitante, não consegue vencer, mas vem mandando bem como mandante, né? Não perdeu, e isso dá um pouquinho de dificuldade nessas estatísticas. E um último detalhe, assim como eu falei do Flamengo e Galo, é que eles também vão se enfrentar no meio da semana pela Copa do Brasil. Então, às vezes, né, um time escolhe até uma formação, uma estratégia diferente para esse jogo, focando mais no meio da semana. Então é difícil saber, mas pelo que apresenta, Palmeiras 2-1. Show de bola. Então foi isso. Eu vou dar uma dica pro editor aí, né? Já que bota o placar de um, placar de outro, bota o placar no meio aí, que serve como dica aí de aposta. O do meio é o que não é o nosso, diferente, né? É isso aí. Aí valeu, galera, essa resenha, essa brincadeira. Conto com vocês aí para deixar os comentários e vamos junto com a gente. Valeu.